vou falar para vocês hoje Lucas 13. Lucas 13. Vou falar hoje a porta estreita. Isso mesmo, Lucas 13, a porta estreita. Depois, versículo 22, Lucas 13, a porta estreita, versículo 22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então veja os senhores, o que quer dizer com isso? Quer dizer com isso que nós temos que ser realmente tudo aquilo que eu acabei de dizer, autêntico. Porque eu me refiro a esta porta como a entrada para o julgamento, né? A entrada para o julgamento divino. Aí, porque eu já passei para vocês o 22, o 23 e o 24. O 25 lhe disse: Eles lhe disse: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Olha aí, mais ou menos o que eu acabei de passar, né? Mais ou menos o que eu acabei de passar para vocês. Eu sei que na Bíblia tem muitas interpretações. Sei também que as aulas teólogas, elas passam às vezes a coisa diferente do que nós estamos passando aqui. Mas a interpretação da Bíblia tem que ser realmente simplificada e nos modos de hoje, ou seja, nos modos modernos. Portanto, vamos nos atentar a esses detalhes. Uma coisa é falar da época de Jesus, é falar da época de Adão e Eva, é falar da época de Moisés. Outra coisa é falar desta época, da época atual. É com isso que nós temos que viver hoje, com a Bíblia atualizada. Não é verdade? O 26 disse: então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. Então, Jesus, de repente, ensina a melhor forma de ser. Mas hoje no nosso planeta já está difícil, porque ninguém vive Cristo como tem que viver. Ninguém realmente vive uma vida como Jesus, como Deus gostaria em que nós vivêssemos. Nós temos que realmente ficarmos atentos com todas essas coisas da modernidade. O 27 diz: mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Então, Jesus, na verdade, também tem a sua maneira de punir naquela época, né? Então temos que realmente nos atentar a esses versículos, a esses capítulos da Bíblia que foram escritos lá, mas muito lá atrás. E lógico, escrito por 40 homens ou mais, e entre eles 2 ou 3 inspirados por Deus. E o resto que fizeram parte desta escrita, sabe lá por quem foram
inspirado ou da onde tiraram certas coisas. Então, tenhamos cuidado também, né? O 28 diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. E aí? Você vê? Eu vou dizer a você, eu não acredito no Deus da maldade. Eu não acredito no Deus da vingança. Eu não acredito nesse Deus que às vezes a gente percebe que usa um tom meio bravio. Não. O Deus que eu acredito é o Deus da moralidade. É o Deus da verdade. É o Deus que dará o julgamento e a sentença para nós, seres humanos. É o Deus do amor, apesar de tudo. É o Deus que nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade para que nós escolhêssemos os nossos caminhos. E é assim que está sendo. Não adianta, você vai fazer uma aula de teologia, você aprende uma maneira, mas a prática é outra. Lembre-se que a teoria é e a prática é outra. Então não adianta, nós temos a teoria que é vivida pelos teólogos e temos a prática que é vivida no dia a dia, na modernidade, nessa era da informatização, nesta era da eletricidade, nesta era dos cientistas, nesta era dos pesquisadores, nesta era da inovação imposta pelos seres humanos. Não é verdade? Então temos que nos atentar a muitos acontecimentos, a muitas coisas que acontecem no dia de hoje. Porque o dia de ontem já passou, o dia de ontem já foi e não volta mais. Não volta mais. Como o dia não volta mais, nós não vamos viver uma nova estadia de Cristo aqui na terra. Não, nós vamos viver uma nova estadia do nosso Senhor Jesus aqui no planeta. Não, Ele vai estar na nossa mente e no nosso coração. E nós poderemos ter até a oportunidade de vê-los na hora em que nós partimos para uma nova vida. E depende também do julgamento e a sentença. Então não vamos ficar eufóricos, achando que indo na igreja já estamos salvos, achando que batizarmos já estamos salvos. Não, gente. Seremos julgados não pelo batismo, não pela igreja, mas pelas nossas condutas, pelos nossos comportamentos, pela nossa maneira de viver e de ser aqui neste planeta. O 29 diz: pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino do céu. Então veja, muitas vezes nós achamos que seremos salvos, que seremos perdoados, mas muitos terão a chance desse mesmo perdão. Muitos terão a chance desse mesmo caminho. Ou seja, juntando esse muitos comigo, com você e com todos, todos nós seremos julgados pelos nossos atos e ações e teremos a oportunidade, de ocupar um lugar na mesa no reino de Deus, dependendo da nossa sentença, dependendo do nosso julgamento. 30, versículo 30, Lucas 13, versículo 30. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então veja bem, olha aí, foi o que eu acabei de dizer. Então, com tudo isso, tem muitos que serão absolvidos e receberão uma boa sentença. E tem muitos que serão difíceis e terão que prestar algumas contas. Então nós teremos aí muitas controvérsias na Bíblia
A Bíblia realmente tem aí as suas controvérsias, tem aí as suas maneiras de interpretações, mas se for no mundo de hoje, nós temos que realmente fazer de tudo para que possamos viver uma vida digna, uma vida repleta de carinho, de amor, de respeito, enfim, uma vida como tem que se viver, sem maquiagem, sem mentira, sem falsidade. Você tem que ser o que você é. Não é a igreja, não é o batismo, não é a água do batismo que vai te salvar. É a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, a sua conduta. E com tudo isso, mesmo assim, todos nós seremos julgados pelos nossos atos e ações. Passamos para vocês hoje Lucas 13, versículo do 22 ao 30.